Você quer aprender piano, mas não sabe direito como é que funciona uma aula de piano? Bora assistir esse vídeo que eu vou te dar umas dicas do que você aprende nas primeiras aulas de piano. Muito prazer, eu sou a Kathleen Koch, cantora, compositora, pianista e diretora do Kathleen Instituto Musical. O que você aprende nas primeiras aulas de piano? Primeira coisa de todas. Professora, a gente aprende 2 semanas? Depende do que você quer tocar. Se você quer tocar este Beethoven aqui, não vai sair em 2 semanas. Sabe, a gente não é Matrix, não coloca chip na cabeça e sai tocando, gente. A gente precisa treinar os dedinhos, o cérebro precisa entender o que ele tem que fazer. E assim como tudo na vida, música você precisa de tempo de estudo para sair tocando grandes peças. Agora, este Beethoven aqui, sim, é possível. Se você se dedicar, quanto mais você se dedicar, mais possibilidades de evolução você vai ter. Se o aluno vem só na aula, estuda só na aula e fica 1 semana sem encostar no piano e depois na outra aula toca de novo, a evolução é menor. Se você ficar 15 minutinhos, sim, eu falei 15 minutinhos, é suficiente para você ter uma outra evolução do que se você só vem na sua aula. Agora, se você se dedicar um tempo maior, é claro que você vai ter uma evolução maior. Muito bem, pessoal. Então, a primeira coisa que você precisa saber quando você chega na aula de piano é onde estão as notas. Como é que a gente vai tocar se a gente não sabe nem onde é o dó, né? Então, a gente precisa localizar as notinhas. Então, você vai olhar para o teclado, vai saber quem são as notinhas pretas, quem são as notinhas brancas, para aí sim você começar a aprender. Outra coisa muito importante que você aprende logo de cara é o posicionamento da mão. Então, se você não posiciona corretamente a sua mão, você vai possivelmente mais adiante tanto ter dificuldade de executar algumas técnicas como ter dor. E isso ninguém quer ter. Outra coisa que muita gente torce o nariz, mas é importante, pacas. Partitura. Gente, a partitura não é um monstro aterrorizante, ela é legal. Então, a partitura, gente, nada mais é do que a linguagem da música. Pra que serve a bendita da professora? A bendita da professora, não. Pra que serve a bendita da partitura, professora? Serve pra ela te orientar. Aí você vai falar, ah, não, mas tem gente que escuta, sai tocando e não sabe ler uma nota. Tem gente assim, pessoal? É claro que tem. Mas por quê? Porque eles têm uma acuidade auditiva grande, ou seja, eles escutam as notinhas, é como se as notinhas falassem os nomes para essas pessoas. Então elas escutam e elas querem ir lá fuçar o piano e descobrir que nota que elas estão ouvindo. Então, de tanto elas pesquisarem ali no piano, elas acabam tirando a música de ouvido, que é o que a gente costuma dizer. Isso é legal, isso é ótimo, mas o que elas fazem? Por que elas conseguem, às vezes, tocar super bem? Porque elas estudam o dia todo, elas ficam lá ouvindo e tirando a música. E isso faz toda a diferença. Como eu falei, o estudo faz toda a diferença. Se você não tem tempo de ficar tirando a música de ouvido, ou se você ainda não tem esse ouvido treinado, porque dá pra gente treinar e ir melhorando cada vez mais o nosso ouvido. A partitura é essencial, a partitura é super legal porque ela vai te ajudar. Então, o que você aprende? As notinhas na partitura, então ela vai te falar, olha, aqui você toca o dó, aqui você toca o ré, o mi, o fá. Então a partitura serve para isso, para te falar que nota que você vai tocar. Você não precisa tirar de ouvido, já tá ali, é só você ler. É uma linguagem como qualquer outra, como português, como inglês, como matemática. E ela vai te falar o tempo. Quanto tempo dura cada notinha? E para tudo nesse momento, porque eu tenho uma verdade muito importante para falar. Eu sei que alguns não vão gostar, mas olha, não é tão assustador. Mas a música é pura matemática. Eu sei que alguns não gostam muito da ideia, mas olha, não se preocupem, não tem x, não tem y, não tem equação de segundo grau, mas tem tempo. Então a gente precisa respeitar o tempo. Imagina você tocando com seu amiguinho, com a sua amiguinha ou com os seus amiguinhos e amiguinhas, e aí você tá tocando no tempo 4 e eles tocando no tempo 3, o outro no 2. Gente, não dá. Por isso que a gente precisa respeitar o tempo, e o tempo é matemática! É só contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ou 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, tá? E você vai saber os tempos das figuras. Então você tem que saber quando você vai tocar, quando você tem que parar. Então você tem que saber as figuras, você tem que saber as pausas. Mas calma, não se assusta, você não vai aprender tudo isso na primeira aula, você vai aprendendo aos poucos. Por isso que eu falei, esta partitura aqui do Beethoven você consegue tocar logo? Sim, porque ela é uma partitura simples. Então você não precisa se preocupar com tudo isso junto, você não vai aprender tudo isso de uma vez, é aos pouquinhos, certo?
E é claro que cada professor vai ter a sua metodologia. Então, por exemplo, tem alguns professores que gostam de ensinar começando pela clave de sol. Muito prazer, essa é a clave de sol, o que ela faz? Dá nome para as notinhas. Então, a gente aprende começando geralmente pela notinha do, que é essa daqui. Existem professores que preferem usar uma metodologia que já mistura duas claves, Fá e Sol. Aí você vai me perguntar, para que eu preciso saber duas claves? Misericórdia, uma já não basta? Fica calmo que tudo a gente explica. No piano, a gente costuma usar duas claves, a clave de Sol para as notas agudas, ou seja, quem toca é a mão direita, e uma clave para as notas mais graves, que é a clave de Fá, e quem toca é a esquerda. Isso serve para o piano erudito, ou como alguns costumam chamar, piano clássico. Você também pode aprender a clave de Sol sim na mão direita, mas na mão esquerda você pode aprender acordes, que são as cifras. Isso serve para o piano popular e você vai fazer ritmos com essas cifras. O que mais interessa na aula é você ter vontade, porque muitas vezes a vontade ela é capaz de superar o talento, porque a pessoa que tem vontade ela se dedica, ela estuda. E às vezes o talentoso é tão talentoso que ele vai até o limite do talento dele e depois não estuda mais. Então a vontade é essencial. Se você gostou dessas dicas, você se inscreva no canal e siga nossas próximas aulas que falaremos de outros instrumentos e do que acontece nas aulas desses instrumentos. Até mais!